Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar os seminários desse semestre. Felizmente ainda, né? Tipo, ainda mais que é o primeiro, também é o Eric que vai apresentar, acho que ele é o recordista de apresentações. O Grossi discute, fala que o Grossi talvez tenha... Ele nunca contou o número, mas ele acha que ele apresentou mais, mas eu duvido. Não é possível. Hã? Não é possível. Não é possível. E também ele é professor, não conta. Então, e também ele está aqui do lado, né? O rapaz veio dos Estados Unidos para apresentar o seminário, acho que isso. conta mais. E é bom a gente ficar falando que ele é o recordista, assim o Thiago, depois quando assistir o vídeo, fica com raiva, que é sempre legal perturbar o Thiago. Bom, então ele vai apresentar hoje números peádicos e o teorema de Monson. Obrigado. Então, obrigado, Leandro. Prazer estar aqui de novo no seminário. E hoje eu vou falar sobre dois temas. Na verdade, eu não sei qual deles é o tema principal da minha palestra, porque os números peádicos são legais e o teorema de Monson é um resultado legal que usa os números peádicos. Então, pode pensar que são esses dois temas. Eu vou começar falando o que é o teorema de Monson. A ideia dele é você tentar dividir um quadrado em triângulos de mesma área. Esse é um exemplo mais simples de como você pode fazer isso, dois triângulos de mesma área. Tem vários exemplos aqui. Todos eles são simétricos de um certo jeito, então o número de triângulos, se você contar, é sempre par. 4, 8, 16. E mesmo se você tentar fazer uma coisa não simétrica, se você contar aqui, tem 18 triângulos. Parece que é sempre par o número de triângulos. Então, o que o teorema de Monson fala é que é impossível dividir um quadrado em um número ímpar de triângulos de mesma área. Eu achei muita sacanagem do Leandro, o pôster que ele desenhou, que ele colocou um quadrado assim e escreveu desafio, divida esse quadrado em 7 triângulos de mesma área. É impossível. Então, ninguém conseguiu fazer o desafio, tenho certeza. E esse teorema não é importante, assim, você nunca vai achar uma aplicação para ele, eu imagino. Não é nada que você vai... É importante, assim, mas a importância para a gente estudar ele é porque ele é legal e porque você estudando a demonstração dele, entendendo a demonstração, você aprende alguma coisa. Você vai aprender números peádicos. Aqui tem uma tentativa de dividir em 27 triângulos de mesma área, só que ela falhou porque um deles não é um triângulo. Você consegue ver qual? Então, antes de falar dos números peádicos, eu vou fazer uma breve recapitulação de um slide sobre números binários. Todo mundo sabe brincar com números binários? Números em base 2? Que número que é esse? Você sabe fazer isso? Um número em base 2 é um número que só tem zeros e uns. E quando você conta da direita para a esquerda, esse 1 representa 2 elevado a 0, esse 0 representa 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2 e assim por diante. Esse número é o número 21. Já o número 10 é o número, em base 10, 2. É esquisito escrever assim, né? 10 igual a 2, mas vocês entenderam. O que algumas pessoas não sabem é que números em base 2, ou qualquer base que você quiser, também podem ter vírgula. As casas depois da vírgula representam potências negativas de 2. Esse 1 aqui representa 1 sobre 2. Então, esse número é o 7,5, se você fizer a conta. E esse daqui, por exemplo, esse último 1 representa 1 sobre 2 à sexta, depois 1 sobre 2 à quinta, 1 sobre 2 ao cubo, e assim por diante. Eu não vou dar o resultado aqui, fica para vocês. É uma observação pertinente. Se você fizer os números inteiros em base 2, os inteiros ímpares terminam em 1, e os inteiros pares terminam em 0, sempre. No teorema de Monson, a gente vai demonstrar que o número de triângulos é par, mostrando que em base 2, esse número termina em 0. É aí que vão entrar os números peádicos. Então, eu estou falando de base 2 porque os números peádicos são números escritos em base P, mas de um jeito especial. Então, a primeira coisa, o nome peádico, esquisito. É um nome esquisito, esse P representa um inteiro positivo. E eu tenho um spoiler para vocês, o P sempre vai ser um número... Que tipo de número você acha que o P é? É um número primo, claro. Até porque senão eles provavelmente iam chamar números N-ádicos, ou alguma coisa assim. Então, você pode falar em números 2-ádicos, números 3-ádicos, 5-ádicos. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com P igual a 10, só para ver o que acontece, só para facilitar. Então, o que é um número inteiro p-ádico? É um número escrito em base p, então ele vai ter algarismos entre 0 e p menos 1, e ele pode se estender infinitamente para a esquerda. Então, o número tem um final, mas ele não precisa ter um começo. Então, com p igual a 10, os números inteiros ordinários que você conhece são todos números 10-ádicos. Mas um número esquisito assim também é um número 10-ádico.
Ele tem um final meio aleatório assim, e depois ele tem uma dízima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, infinitamente para a esquerda. Um número assim também é um número 10 ádico. 999999. E não precisa ter a dízima também, pode ser um monte de coisa aleatória para a esquerda. Certo? Esses são os inteiros. E os números p-ádicos, mais geralmente, é a mesma coisa. Eles são escritos em base p, podem se estender infinitamente para a esquerda e podem ter vírgula. Só que você não pode estender infinitamente para a direita depois da vírgula. Igual quando a gente escreve um número racional, às vezes tem uma dízima depois da vírgula e ele vai infinitamente. Isso não pode acontecer aqui. Então, com p igual a 10, esse é um número 10 ádico, por exemplo. Esse é um número 10 ádico e esse não é. 1/3 escrito desse jeito não pode. Certo? Então, só definindo o que são esses números esquisitos. Então, uma coisa legal é que não existe o sinal de menos. Afinal, onde é que você vai pôr o sinal de menos se o número não tem um começo? Mas não precisa. Quer ver? Vamos pegar esse número 99999 e vamos somar com o número 1 e ver o que acontece. Você faz a soma do mesmo jeito. 9 mais 1, fica um 0 aqui e vai 1. 1 mais 9, 0 e vai 1. 1 mais 9, 0 e vai 1. E assim por diante. Então, esse número somado com 1 dá 0, o que significa que ele é o menos 1. Então, você não precisa do sinal de menos para representar o número menos 1. Você representa ele dessa maneira, 99999. Legal, né? E uma coisa esquisita, esse número em notação decimal, ele representa esse número aqui, 9 mais 90 mais 900 mais 9.000 e assim por diante. Que tipo de soma é essa? Essa é uma PG. Uma PG ilegal, porque todo mundo, ou vocês vão aprender, para somar uma PG infinita, a razão tem que ser menor que 1 em módulo. Essa aqui tem razão 10. Mas vamos ver o que acontece. Vamos colocar na fórmula. Qual que é a fórmula da soma da PG? O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Quanto que dá? Dá menos 1. Coincidência? Era para ser menos 1 e deu certo também? É claro que isso não é coincidência. Tem muita coisa legal por trás disso. Análise feita com os números p-ádicos. Mas são coisas que não vai caber aqui nessa apresentação. Fica para uma próxima, talvez. Eu quero falar umas coisas mais básicas sobre números p-ádicos. Você também pode fazer a multiplicação. Eu estava preparando a palestra lá em casa, aí eu pedi para minha mãe me falar 10 algarismos aleatórios. Então, mãe, era para isso, viu? Estou falando com ela aqui no YouTube. Você faz a multiplicação do mesmo jeito que você faz antes. Fazia com números ordinários. Pega esse 2 e multiplica todo mundo aqui em cima. Pega o 4 e multiplica todo mundo colocando um 0 na frente. E assim por diante. Você vai terminar com uma soma infinita. Só que em cada coluna só tem uma quantidade finita de números e depois tem tudo 0. Então você consegue fazer essa soma também. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o conjunto dos números 10 ádicos é um anel. É um conjunto que você pode somar e multiplicar números. Mas ele não é um corpo. Com os números 10 ádicos, o problema do p igual a 10 é a divisão. Você nem sempre consegue fazer a divisão de dois números 10 ádicos. Mas com o p' dá. Eu não vou provar isso, mas é por isso que o p sempre é um número primo. Por isso que você fala em números 2, 3, 5 ádicos, mas não 10 ádicos. O conjunto dos números p ádicos com p' é um corpo. Sempre pode fazer a divisão entre dois números, a não ser a divisão por 0, claro. Isso nunca pode. Então, em particular, todos os números racionais são números p-ádicos, quando p é primo. Porque a gente já viu, os inteiros são p-ádicos. E quando você divide um inteiro por outro, são as frações, são os números racionais. Então, eles são números p-ádicos. Tem dois exemplos aqui de frações, como números 3-ádicos. Você só pode usar algarismos 0, 1 e 2. Eu deixo como exercício para você demonstrar que acontece isso. E olha que esquisito, se fosse escrever em base 10, ou mesmo em base 3, esse número, por exemplo, 1/8 teria vírgula. Você escreveria em base 10, 0,125. Mas aqui, em base 3, ele não tem vírgula. Esse aqui tem. Na verdade, o que determina se vai ter vírgula ou não é a divisibilidade por 3. São detalhes que a gente não vai passar por hoje. Eu acho que eu vou pular isso. Alguns números reais não são números p-ádicos. Por exemplo, raiz de 2 não é um número 10-ádico. E vice-versa, alguns números p-ádicos não são números reais. Por exemplo, com p igual a 5, nos 5 ádicos existe a raiz quadrada de menos 1. Então, isso é só para você perceber que números p-ádicos são uma coisa assim, meio que independente dos números reais que você conhece. Os racionais sempre são p-ádicos, mas alguns números reais não são p-ádicos e vice-versa. Certo?
O que a gente vai usar mesmo sobre os números p-ádicos é a valoração deles. É uma propriedade que todo número tem. Então, seja P um primo, eu vou definir o que é essa função VP. Primeiro para um inteiro p-ádico. Então, seja n um inteiro p-ádico. A valoração p-ádica de n, eu vou denotar por VP de n, por definição, é o número de zeros no final do n. É simples assim. Então, você pega esse número 3-ádico, por exemplo, que vai infinitamente aqui para a esquerda, ele termina com 4 zeros, então a valoração 3-ádica dele é 4. Eu coloquei todos os números 3-ádicos aqui. A valoração do 2 é 0, porque ele não termina com nenhum zero. E a valoração do 0, qual que é? Quantos zeros o 0 termina? O 0 você pode pensar que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, infinitamente para a esquerda. Ele nunca começa, ele já terminou com infinitos zeros, certo? Não sei se você se convenceu com isso, mas é por definição, então, a valoração do 0 é infinito. Isso é a valoração de um inteiro. E a valoração de um número que tem vírgula, por definição, é o negativo do número de casas depois da vírgula. Também simples assim. A valoração de um número assim é 7, porque tem 7, é menos 7, porque tem 7 casas depois da vírgula. E a valoração desse 1,1 é menos 1, porque tem uma casa depois da vírgula, certo? A valoração tem duas propriedades importantes para a gente. Uma relacionada com a multiplicação e a outra com a soma. Essa aqui é fácil. Se um número tem valoração U e o outro tem valoração W, então a valoração do produto deles é o W, U mais W. Quem aposta? Alguém quer dar um palpite? É U mais W. Quando você pega um número que termina com 2 zeros e multiplica por um número que termina com 3 zeros, você vai ter um número que termina com 5 zeros, a soma. Isso não é verdade em base 10, não é sempre. Mas quando P é primo, sim. Por causa de divisibilidade por números primos. Então, é só contar os zeros ou casas depois da vírgula. Certo? E a soma, em particular, decorre disso aqui, que a valoração de 1 sobre n é menos a valoração de n. E a valoração de uma fração, assim, m sobre n, fica a do m menos a do n. Nós vamos usar essas fórmulas mais tarde. E aqui relaciona a valoração com a soma, é um pouquinho mais complicada e chama desigualdade ultramétrica. Eu gosto desse nome. Você vai tentar fazer a valoração de m mais n ou de m menos n. Se o m e o n têm valoração diferente, a resposta vai ser o mínimo entre os dois, aquela que for menor. Se eles têm a mesma valoração, vai ser maior ou igual que o mínimo. Não dá para afirmar, certo? Porque você tem que, imagina que eles são inteiros, o m e o n. Você tem que contar a quantidade de zeros no final do número, isso que é a valoração dele. A quantidade de zeros no final da soma, se os dois números têm uma quantidade de zeros diferente, quando você vai colocar um em cima do outro assim para fazer a soma, onde os dois tinham zero vai dar zero. Aí onde um terminou de ter zero, a soma não vai mais ser zero. Então a quantidade de zero vai ser a mínima. Agora, se os dois têm a mesma quantidade, onde era zero vai ficar zero. Mas onde não era mais zero, pode ter algum cancelamento ali. Pode ser 4 mais 6, se você está trabalhando com os 10 ádicos, e aí vai dar um zero de novo. Então, por isso acontece isso. E você faz a mesma coisa se tiver vírgula, para contar as casas depois da vírgula. Então, essa é a propriedade que a gente precisa lembrar também. E com isso eu terminei a minha introdução aos números p-ádicos. É tudo que a gente vai precisar deles. A gente pode passar para o teorema de Monski já. Ficou alguma dúvida? Então tá. Só que antes de passar para ele, eu vou fazer uma pausa para a gente descansar um pouco. Isso é uma coisa legal que eu conheço e que é muito pequena para falar só sobre ela em um seminário, então eu decidi colocar ela aqui. Você sabia que essa integral da π sobre 2? Não, né? Nem eu. Mas essa aqui também dá π sobre 2. E essa aqui também. Está percebendo um padrão? E se você for até o x sobre 13, quanto que dá? Quem falou π sobre 2 acertou, é claro. E se você for até o x sobre 15, aí dá isso aqui. É verdade. Tá, agora chega, vamos falar do Monski. Eu não vou falar daquilo. Teorema de Monski. É impossível dividir um quadrado em um número ímpar de triângulos de mesma área. Vamos demonstrar. Então, a gente vai começar assim. Nós vamos usar um pouquinho de geometria analítica. Só um pouquinho. Nós vamos imaginar que a gente tem o quadrado
de vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1. É o quadrado aqui, no plano cartesiano. E imagina que ele foi dividido em n triângulos, de alguma forma. Eu dividi em 12 aqui. De mesma área. Então, a área de cada triângulo é 1 sobre n. Tá? E nós vamos provar que o n tem que ser par. Certo? E a gente vai fazer isso usando os números 2-ádicos. Mais precisamente, a valoração 2-ádica. E isso é muito bom porque o 2 é um número primo. A gente já viu que os p-ádicos só servem quando o p é primo. Né? E tem uma coisa que eu esqueci. Esqueci, entre aspas. A valoração p-ádica, é assim, todo número 2-ádico tem uma valoração 2-ádica. Só que a valoração se estende para o conjunto dos números reais. Todos os números reais têm uma valoração. Por exemplo, o π. O π provavelmente não é um número 2-ádico, eu não sei. Mas ele tem uma valoração. Você consegue definir de uma forma que aquelas propriedades continuam válidas. Na verdade, tem mais de um jeito de fazer isso, envolve o lema de Zorn, e não é trivial. Por isso é uma coisa que eu vou pular, é a parte não trivial dessa demonstração. Mas todo número real tem uma valoração 2-ádica, certo? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai pintar os pontos, todos os infinitos pontos que tem dentro do quadrado, de 3 cores, vermelho, azul ou verde. A gente não vai pintar só os vértices dos nossos triângulos, vai pintar todos, de vermelho, azul ou verde. Da seguinte forma. Então, pega um ponto lá no interior do quadrado, ele tem coordenadas x e y. Vou pintar de vermelho se a valoração do x é positiva e a do y também. Vou pintar de azul se a do x é menor ou igual a 0 e a do y é maior ou igual que a do x. E de verde se a do y é menor ou igual a 0 e menor que a do x. Essas 3 condições são mutuamente exclusivas. Sempre vale exatamente uma delas. Não é fácil de ver assim à primeira vista, mas é verdade. Essa figura não fui eu que fiz, eu achei um PDF na internet de um cara, ele escreveu uma página só uma folha, uma página de PDF com a demonstração do teorema de Monski, bem resumido. E ele fez a figura lá, pintou alguns pontos do quadrado. Então, a origem, por exemplo, o 0, 0. As coordenadas dele são x igual a 0 e y igual a 0. Então, você tem que ver a valoração 2-ádica das coordenadas. Quanto que era a valoração do 0? Você lembra? Era infinito, né? Então, por isso que a origem é vermelha, porque a do x é maior que 0 e a do y é maior que 0. Aí, se você pegar o ponto de coordenadas meio e meio, um exercício. Quanto que é a valoração 2-ádica do número meio? Como que escreve meio em base 2? Lembra, as casas depois da vírgula representam potências negativas de 2. O meio em base 2 é 0,1. Então, ele é um número que tem uma casa depois da vírgula. A valoração dele é menos 1. Então, ele se encaixa aqui no azul. A valoração do x é menor ou igual a 0 e a do y é maior ou igual que a do x, certo? Então, assim você pinta todos os pontos do quadrado. A gente vai ter que lembrar que a origem é vermelha e esse ponto 1, 0 é azul. Então, vamos provar 3 lemas, 3 resultados auxiliares. O primeiro lema é o seguinte: se você tem um ponto vermelho A, e você pega um ponto qualquer P, então o P e o A mais P têm a mesma cor. Lembrando que A mais P, a soma de 2 pontos, é a soma da geometria analítica. Você pega as coordenadas deles e soma. Se o A é o W e o P é XY, o A mais P é U mais X, W mais Y. Então, se o A é vermelho e o P é azul, o A mais P vai ser azul. Isso é simples de provar. Estão aqui as condições para a gente lembrar. Imagina que o A é o W e o P é XY. Então, como o A é vermelho, a valoração do U e a do W são maior que 0, tá? Então, primeiro vamos provar que se o P for vermelho, o A mais P vai ser vermelho. O P é vermelho, então a do X é maior que 0. E a do U também era maior que 0. O que a gente pode afirmar sobre a do U mais X, a valoração do U mais X? Você lembra? A valoração da soma é igual à menor delas ou maior ou igual à menor delas. De qualquer forma, se as duas são positivas, a da soma também é positiva. E analogamente para o W mais Y. Então, o U mais X vai ser maior que 0, o W mais Y vai ser maior que 0, então esse ponto de coordenadas U mais X e W mais Y vai ser vermelho. E da mesma forma você faz com o azul, eu acho que eu vou pular, porque são as contas de sempre usando aquelas propriedades da valoração. Então eu vou deixar registrado aqui. Pronto. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. O lema 2, qualquer reta só tem no máximo 2 cores. Eu aposto que você não tinha percebido isso.
qualquer reta vertical, horizontal, diagonal ou qualquer direção que você quiser, nunca vai ter pontos de 3 cores. Isso é legal. Demonstração. Então, estão aqui aquelas 3 condições para a gente lembrar. Então, suponha, por absurdo, a gente faz assim, eu quero mostrar que a reta não pode ter pontos de 3 cores. Então, suponha que existe uma reta que tem pontos de 3 cores e vê onde que vai dar, e vai dar uma contradição. Sem perda de generalidade, a reta parte da origem. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a sua reta tem pontos das 3 cores, ela tem um ponto vermelho, seja A, esse ponto. Então, eu vou transladar essa reta, eu vou considerar a reta somada com menos A. Ela vai partir da origem, e os pontos nela não vão trocar de cor por causa do lema 1. Porque se o A é vermelho, o menos A também é vermelho. Então, eu estou somando com um ponto vermelho. Então, a reta vai continuar tendo pontos das 3 cores, certo? Só que agora ela é uma reta que parte da origem. A equação dela é x igual a lambda y, ou y igual a lambda x. Se ela for vertical ou horizontal, tem problemas, né? Mas, em geral, você pode afirmar o seguinte, os pontos x, y nessa reta têm a razão x sobre y constante, igual a um certo lambda. Aí você tem que, é o que eu falei, né? Descartar os casos que se a reta for horizontal, por exemplo, todos os y dela vão ser igual a 0, então você não pode fazer o x sobre y, mas aí você faz o y sobre x. Não é um problema isso. Mas agora, lembra, a reta tem pontos das 3 cores. Então pega um xy nela que seja um ponto azul. E vamos calcular a valoração do lambda a partir disso. O lambda é igual a x sobre y. Então a valoração dele é a valoração de x menos a de y. E como ele era um ponto azul, esse número é menor ou igual a 0, por causa disso aqui, da condição lá em cima. Agora, se você pegar um ponto que era verde, o xy verde, e fizer a mesma conta, a valoração do lambda vai ser agora positiva. Isso é uma contradição, um absurdo matemático. Então, a gente concluiu o lema, certo? Então, toda reta só tem no máximo 2 cores. E a partir disso vai sair esse resultado. Existe pelo menos um triângulo com vértices, um de cada cor. Essa é a parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente demonstrar. É puramente combinatória. Vocês gostam de combinatória? Eu não gosto. Eu gostava, agora eu não gosto mais, não sei porquê. Mas não é difícil, vamos ver porquê. Quer ver? Aqui eu fiz um exemplo, tá certo que os triângulos não têm todos a mesma área, mas eu obedeci aquela lei de que qualquer reta só tem no máximo 2 cores. Qualquer reta que você pegar aqui. Quantos triângulos de 3 cores você consegue ver aqui? Tem 7. Então, é por causa dessa propriedade. Toda reta só tem no máximo 2 cores. E disso daí vai ser deduzido que tem que ter pelo menos um triângulo com vértices, um de cada cor. Vamos demonstrar. De novo, por absurdo. Suponha que não. Suponha que todos os triângulos só têm vértices de no máximo 2 cores. E vamos concluir uma contradição. E o truque é esse. Considera as arestas vermelho-azul. Vou chamar elas de aresta especial. É uma aresta que tem um ponto vermelho e um ponto azul. Então, eu destaquei naquela figura anterior todas as arestas especiais. E você se faz a seguinte pergunta. Existe um número par ou ímpar delas na fronteira do quadrado? Na fronteira só. Nesse caso, ímpar. Tem 3 aqui embaixo. E não tem mais nenhuma aqui, aqui e aqui. Nós vamos considerar essa pergunta. Certo? Existem 2 maneiras de descobrir a paridade do número de arestas especiais na fronteira do quadrado. Uma delas é você vai lá e conta. E vê se dá par ou ímpar. Agora a outra, um pouquinho mais esperta. Você pega cada um dos triângulos e soma o número de arestas especiais nele. Por que isso? Porque nos triângulos, cada aresta vermelho ou azul que faz parte de um triângulo, também faz parte de algum outro. Cada aresta interior aqui, se ela faz parte desse triângulo aqui, ela também faz parte daquele. Então, ela vai contribuir 2 vezes na soma. Então, é claro, a soma vai ficar muito grande, mas a paridade da soma não vai mudar. Se você fizer essa conta, as arestas no interior vão contribuir 2 vezes, e as arestas no exterior, uma só. Então, o resultado vai ser um número que tem a mesma paridade do número de arestas especiais na fronteira. Então, são 2 métodos para a gente descobrir a resposta daquela pergunta. E lembra, a gente estava procurando um absurdo, né? É claro que o absurdo vai ser que o primeiro método vai dar um número ímpar e o segundo um número par.
Quer ver por quê? Então, a contagem pelo primeiro método dá um número ímpar. O primeiro método era simplesmente vai lá e conta todas as arestas especiais na fronteira do quadrado. Então, deixa eu voltar para aquela figura. Se você lembrar, cada reta só tem pontos de duas cores. Aqui desse lado só tem vermelho e verde. Aqui em cima só tem azul e verde, e aqui só tem azul e verde. Então, as arestas especiais vão estar todas aqui embaixo. Certo? E esse lado, lembra que eu tinha falado, né? Começa com vermelho e termina com azul. É por isso que o número tem que ser ímpar. Eu fiz um exemplo aqui de a parte de baixo do quadrado, nesse caso tem 5. Por quê? Começa com vermelho, termina com azul. A primeira aresta especial que aparecer aqui vai ter que começar num ponto vermelho e terminar num azul. E depois dela, a próxima que aparecer vai ter que começar num azul e terminar num vermelho. E assim por diante. Você só sabe que elas começam com vermelho e terminam com azul. Então, não tem jeito de ser um número par. Se fosse um número par, o último ponto teria que ser vermelho. Então, se você contar as arestas aqui embaixo, vai dar um número ímpar. Agora, pelo segundo método, que é pega cada triângulo e soma as arestas especiais nele, o número vai ser par. Porque vai ser par para cada triângulo. Se você somar vários números pares, a resposta é um número par. E por que vai ser par para cada triângulo? Você vai ter que fazer isso em casa. Mas eu vou explicar mais ou menos. Lembre-se que a gente está assumindo que os triângulos só têm os vértices de no máximo duas cores. Os três vértices do triângulo. Esse aqui, por exemplo, é um vermelho, verde, verde, um vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Eu não pus nenhum com os três de uma só cor, mas o que aparece nos lados dele pode ser qualquer cor que você quiser, desde que obedeça aquela lei que sempre tem no máximo duas cores em cada lado. Então, isso aqui você tem que analisar caso a caso. Pega um triângulo, por exemplo, vermelho, vermelho, azul. E imagina que só tem pontos azuis e vermelhos aqui. Então, por causa daquele mesmo motivo do slide anterior, aqui embaixo vai ter um número ímpar de arestas especiais, porque começa no azul e termina no vermelho. Aqui do lado também, começa no azul e termina no vermelho. Também vai ter um número ímpar. Aqui vai ter um número par, começa no vermelho e termina no vermelho. Então, você tem ímpar mais par, que dá par. Se você fizer isso com todos os casos possíveis, você vai ver que dá certo. Sempre é um número par. Então, esse é o absurdo que a gente queria concluir. E isso conclui a demonstração do lema 3, que é: existe um triângulo com vértices, um de cada cor. Certo? Isso foi a parte combinatória, a parte chata. Agora, isso é bastante para a gente demonstrar o teorema já. Vamos ver por quê. Lembra, então, a gente está tentando mostrar que o n é par. N é a quantidade de triângulos. A área de um triângulo é sempre 1 sobre n, eles têm todos a mesma área. E a gente já sabe que tem pelo menos um triângulo com vértices, um de cada cor. Aí você se pergunta, qual é a área desse triângulo? De novo, sem perda de generalidade, o triângulo, o vértice vermelho dele é a origem. Eu não vou ver a área desse triângulo, eu vou transladar ele até a origem. A cor dos vértices dele não muda, a área dele não muda. Então eu vou ver a área dele agora. Então ele é um triângulo que tem um vértice 0, 0. E os outros dois eu vou chamar de XY e AB. O XY azul e o AB verde. Qual que é a área desse triângulo? Você lembra dessa fórmula de geometria analítica? Essa é uma fórmula que eu usava na escola, mas depois que eu entrei para a faculdade eu nunca mais usei. A área de um triângulo, dados os vértices. Não sei se você sabe. A área, ou talvez o negativo da área, dependendo da ordem que você escolher, é metade do determinante, onde você põe tudo 1 na última coluna, e aqui nas outras duas colunas você escreve as coordenadas dos pontos, 0, 0, XY e o AB. Alguém sabia dessa fórmula? Eu tive que lembrar de novo, não lembrava. Então isso vai dar a área ou o negativo da área. Aí você faz esse determinante e vai dar xb menos AY sobre 2. Tá? Então, o XY era um ponto azul, ele satisfaz essas condições. O AB era verde, satisfaz essas. E a área do triângulo é 1 sobre n, é igual a mais ou menos esse valor. Agora a gente vai começar a brincar com a valoração. Então, esse mais ou menos some, porque quando você está fazendo valoração, a valoração de um número negativo ou positivo é a mesma. A valoração de menos n é igual a do n, então tanto faz. Vamos ver a valoração dessa área. Primeiro, a valoração do xb. Lembra, a valoração do produto é a soma das valorações. É a do x mais a do b. Agora, lá em cima, o x é menor ou igual que do y. E o b é menor que do a. Então, esse daqui fica menor
do que essa soma, que é igual à valoração de AY. Então, a do XB é menor que a do AY. Então, quanto que é a do XB menos AY? Aí tem que lembrar da desigualdade ultramétrica. A valoração de uma soma ou de uma diferença, quando um dos números tem a valoração menor que a do outro, é igual à valoração daquele que é menor. Foi o que a gente tinha visto antes. Então, a valoração de XB menos AY é igual a do XB, que é a do X mais a do B. Agora, olha lá em cima de novo, tanto a do X quanto a do B é menor ou igual a zero. Então, esse número é menor ou igual a zero. Tá? Então, agora vamos ver quanto que vai dar a do 1 sobre N, que é igual a XB menos AY sobre 2. A valoração dele vai ser a valoração do XB menos AY menos a do 2. Quanto que é a valoração de 2? Como que escreve 2 em base 2? 1, 0. Então, ele termina com 1, 0, a valoração dele é 1. Então, ficou igual a isso daqui, do XB menos AY menos 1. A gente acabou de deduzir aqui em cima que a do XB menos AY é menor ou igual a 0. Então, esse número fica menor ou igual a menos 1, que é menor que 0. Então, deduzimos isso. Valoração do 1 sobre N é menor que 0. Só que a valoração de uma fração é igual à valoração do primeiro menos a do segundo. Então, substituir esse número por isso. Quanto que é a valoração do 1? Como que escreve 1 em base 2? 1. Esse é fácil. Quantos zeros ele termina? 0. Então, eu posso cortar essa valoração do 1 aqui. Ele é igual a 0. Agora eu multiplico a desigualdade por menos 1, lembrando que quando você faz isso, você troca o sinal, né? Muita gente erra essas coisas. Se a gente errasse aqui, acabou tudo, né? Não ia dar nada certo. A valoração do N é um número positivo. Mas o N, você lembra, o N é um número inteiro. Quando você escreve ele em base 2, ele vai terminar com uma certa quantidade de zeros, e a gente acabou de deduzir que esse número é positivo. Então, o N termina com pelo menos um zero em base 2. Então, o N é par. Lembra, lá no comecinho eu tinha falado, os números pares terminam com 0. Isso conclui a demonstração do teorema de Monski. De repente, assim, N é par. Então, é impossível dividir um quadrado em um número ímpar de triângulos de mesma área. Um comentário pertinente nessa demonstração é essa parte que deu mais trabalho para a gente, que foi a combinatória. Na verdade, essa é a parte simples, digamos assim, que foi simples para o Monski. Se é que foi o Monski que demonstrou tudo isso. Isso aqui tem até um nome, é o lema de Sperner, em combinatória. As pessoas de combinatória fazem isso o tempo todo, é truque manjado. Esse negócio de, porque uma reta só tem no máximo 2 cores, então tem que ter um triângulo com 3 cores. Isso é a parte simples. O mérito dele foi descobrir uma maneira de pintar o quadrado de forma que as retas tivessem pontos de no máximo 2 cores, e de forma que o fato de existir um triângulo com 3 cores implica uma coisa sobre a área dele, que implica uma coisa sobre a quantidade de triângulos. Então, e é legal que ele acabou usando números 2-ádicos para fazer isso, uma coisa que não tem nada a ver com o que ele queria. Essa é a aplicação mais legal que eu conheço sobre números p-ádicos. Eu não conheço muitas porque elas são mais avançadas, na verdade. Eu não trabalho com isso. Mas os números p-ádicos são um tópico muito legal, porque a valoração dele está relacionada com o conceito de norma. Eles formam um corpo normado completo. Isso significa que você pode brincar de cálculo com eles. Você pode fazer análise com eles. Só que você está usando uma norma que está relacionada com a divisibilidade por P. Então você está usando análise para brincar de álgebra, para deduzir resultados sobre se um número é divisível por P ou não, e essas coisas de teoria dos números. Então é muito legal. E é tópico para vários seminários de coisas legais, com certeza. Se você quiser aprender mais sobre números p-ádicos, eu recomendo muito esse livro aqui. Qualquer matemático iria te recomendar esse livro, e tem aqui na biblioteca do ICMC. Ele é bem introdutório, praticamente não tem pré-requisito, é um livro gostoso de ler. Eu recomendo. Esse aqui é o PDF que eu tinha falado, de onde eu roubei aquela figura. E eu vou parar por aqui. Obrigado.